Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 17. Ser sal em tempos de crise significa valentia. Nós queremos realçar hoje a virtude da valentia. Deus preza a virtude da valentia. Eu não sei se você tem observado este detalhe. O nosso Deus é um Deus terrível, o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele preza a valentia e Ele quer que você, eu, todos nós sejamos valentes. O meu desejo é mostrar hoje a importância da valentia. Em tempos de crise, a valentia é talvez a virtude mais desejada por Deus. Nós podemos exemplificar isto de diversas maneiras. Na Bíblia, em nossa vida, em nossa experiência pessoal, nós podemos confirmar isto na vida, na experiência de muitos outros servos de Deus no presente. Enfim, o que nós queremos mostrar hoje é que é relativamente fácil você ser santo quando todos ao seu redor falam de santidade. Não é muito difícil você buscar a face de Deus e se comportar espiritualmente num retiro espiritual. Quando todos estão buscando a Deus, quando todos estão batendo palmas para a sua consagração, para a sua santificação, quando todos estão elogiando a santificação, então você se santificar não é muito difícil. Mas a dificuldade reside justamente em tempos de crise, em tempos difíceis. Houve uma época em Israel que a situação estava tão ruim, mas tão ruim, que Deus disse a respeito daquela situação, que nem que estivessem ali 3 servos, Noé, Daniel e Jó, 3 homens de Deus que se destacaram pela sua fidelidade a Deus, pela sua valentia espiritual, pela sua lealdade a Deus em tempos difíceis. Nem aqueles 3 juntos conseguiriam salvar aquela situação. Todos os 3 intercediam a Deus em favor do povo ao seu redor. Todos os 3 intercediam a Deus em favor de todos aqueles que estavam em pecado longe de Deus. No entanto, a situação era tão crítica que nem os 3 juntos, Noé, Daniel e Jó, conseguiriam salvar aquele povo. Mas nós queremos realçar hoje a necessidade de homens como Noé, Daniel e Jó, citados pelo próprio Deus. Não que estes 3 que foram citados pelo próprio Deus fossem melhores do que os demais, fossem melhores do que os outros servos de Deus que aparecem na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Não que eles fossem melhores, os primeiros 3, mas é que eles se caracterizaram por ser fiéis a Deus em tempos difíceis. Eles se caracterizaram por ser leais a Deus e intercessores em meio a uma geração corrompida e pervertida, no meio da qual eles resplandeciam como luzeiros, como astros no mundo. E aqui estamos nós desejando ser o mesmo que Noé, Daniel e Jó. Estamos nós exortando a vocês, meus irmãos, para serem o mesmo. E nós queremos lembrar de um exemplo que está gravado com letras de fogo em nossa memória. Richard Wurmbrand, aquele servo de Deus que sofreu bastante por Cristo, por amor a Deus, em cadeias comunistas. Lá na Rússia, em outros países da Cortina de Ferro, ele sofreu e reportou em 2 livros escritos por ele os sofrimentos e as torturas que continuamente vêm sobre aqueles servos de Deus que querem ser fiéis. Lá, em cadeias comunistas, os crentes fiéis a Deus sofrem muito. E ali é mais um laboratório moderno, contemporâneo, de experimentação espiritual. Ali são cunhadas vidas, são forjadas vidas que Deus quer usar como modelo, como exemplo para nós outros. O meu desejo é que você aprenda com aqueles que sofreram, com aqueles que tiveram o privilégio de Deus de sofrer, que você aprenda com o seu testemunho, que você tenha neles um exemplo, um modelo
para servir. O meu desejo é este: em tempos de crise, em tempos difíceis, é necessário que você seja valente pelo Senhor. A santidade não é somente uma questão de opção, não é somente uma questão de devoção, é uma questão de valentia. Todos estarão contra você, todos estarão querendo derrubar a você, todos estarão querendo arrasar a você, e você ser santo em uma situação como essas, realmente é o que Deus quer. Para isso é necessário valentia, você não ter nenhum complexo de inferioridade. Há pouco tempo atrás nós respondemos a uma irmã muito querida nossa, e o assunto era este: o servo de Deus não pode ser tímido. Deus diz na sua palavra em Apocalipse que há de lançar fora todos os que são tímidos. Os que são tímidos não entrarão no reino que Deus está preparando para nós desde a fundação do mundo. Os que são tímidos não têm lugar no coração de Deus. Deus não quer filho tímido, Ele quer filho valente. Lançando fora toda timidez, todo medo, o perfeito amor lança fora o medo. Deus quer, meu irmão, de você perfeita valentia em nossos dias. Veja, por exemplo, em Juízes, no capítulo 6, nós encontramos o testemunho de Gideão. E qual era a situação em que Gideão se encontrava? Veja Juízes 6, versículo 10. Deus disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus disse isto: não temais aos deuses dos amorreus. Aqui eu estou falando de algo que eu entendo muito bem, por experiência própria. Não temais aos deuses dos amorreus. Deus está dizendo: não temais aos deuses do socialismo. Não temais aos deuses do materialismo. Não temais aos deuses de todos os ismos do presente. Não temais aos deuses da economia. Não temais aos deuses do sindicalismo. Não temais aos deuses da filosofia. Não temais aos deuses do mundo. Não temais aos deuses das trevas. Isto Deus está nos falando. Mas há muitos irmãos que têm medo da falsa ciência. Estamos nos referindo à teoria da evolução das espécies, começada a ser enunciada por Darwin. Mas quando se diz que o homem veio do macaco, há muitas crianças nas escolas que são capazes de acreditar nisto. Estão ridicularizando a religião, aquilo que a Bíblia fala e que é a verdade. E uma teoria falsa, mentirosa, uma teoria sem comprovação nenhuma. Há determinados pontos dessa tal teoria de evolução que não há uma prova sequer até hoje no mundo inteiro. E, no entanto, estão propalando como grande verdade. E há muitos crentes que estão com medo de enfrentar esta situação. Valentia em tempos difíceis. Há irmãos que têm medo de enfrentar as hostes malignas das trevas, da televisão, do ambiente artístico, este ambiente depravado, corrompido, um ambiente minado por Satanás, espiritualmente podre. Quantos crentes estão com medo de enfrentar a imprensa, estão com medo de enfrentar o meio artístico por causa do temor de terem que se haver contra gente famosa na atualidade. É preciso que servos de Deus se levantem contra estas coisas e com toda a autoridade do nome do Senhor se coloquem contra isto. Não sei se você está a par, mas há muitos irmãos que descobriram algum tempo atrás aqui no Brasil que Satanás pessoalmente inspira muitas músicas modernas. Estas músicas, quando tocadas, seja em fita, seja em disco, ao contrário, há uma mensagem a mais que é colocada no disco, não. A própria música, sob a inspiração de Satanás, é que traz mensagem de louvor a Satanás. Então Satanás inspirando essas músicas, e há crentes que estão ouvindo, gastando dinheiro santo em comprar discos, estes cantores, em ouvi-los, em vê-los na televisão. Há crentes que estão assimilando inspiração maligna, satânica diretamente, e não se levantam contra estas coisas na sua família, na sua casa, no seu lar, na sua comunidade, na sua igreja. É hora de homens valentes.
valentes. Deus diz: não temais aos deuses atuais, mas não me destes ouvidos. Então veio o anjo do Senhor, Juízes 6:11 eu estou lendo, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Eu não quero entrar agora no mérito de Gideão em si, porque ele era valente. Como é que Deus sabia que ele era valente? A Bíblia não relata nada anteriormente a esta experiência, mas nós vemos que Deus conhecia a vida pregressa de Gideão. Deus conhecia a vida anterior, a vida passada de Gideão, e podia dizer: homem valente. Gideão teve muitos privilégios, mas eu reputo como dos mais sublimes privilégios que ele teve o fato de ele ver o anjo de Deus, de ele conversar com o anjo de Deus, de ter suas questões respondidas por Deus. Por exemplo, no mesmo capítulo 6, versículo 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Vi o anjo do Senhor face a face. Esta era uma expressão para ele muito cara, muito preciosa. Ele, vendo o anjo de Deus, era algo sublime demais para ele, que se julgava tão pequeno aos seus próprios olhos. No entanto, aos olhos de Deus, Deus o tinha como homem valente. O anjo do Senhor recebeu a oferta que era dedicada a ele e tocou com o cajado naquela oferta e queimou. Fogo de Deus desceu e queimou aquela comida toda. O anjo não comeu porque anjo não come. Anjo não precisa de comer, mas era uma prova do poder de Deus e da aceitação daquela oferta. E assim é de ser também na minha e na sua vida, quando você oferecer algo agradável a Deus. Deus virá e receberá. Ele há de queimar com fogo, tocando e recebendo aquilo que nós temos para dar. Isto é uma prova, ou será uma prova, de que Deus está recebendo aquilo que nós estamos dando a Ele. Então a nossa comunhão pessoal é para Deus mais do que suficiente para demonstrar a valentia. Deus quer ver em nós valentia, e nós encontramos nos servos de Deus do passado, como Jeremias, como Isaías, como o profeta Micaías, que enfrentaram reis, enfrentaram os líderes religiosos do seu tempo, enfrentaram aqueles homens que tinham poder e autoridade delegada por Deus, mas homens que não estavam sintonizados com a vontade de Deus. E assim, aqueles homens de Deus, servos profetas, enfrentaram com toda a valentia aqueles que estavam repreensíveis no seu caminho. Assim deve ser conosco. Valentia para quê? Para você ir aos governantes, para você ir aos homens que são líderes colocados por Deus e exortá-los com amor, para você dizer o que tem que dizer, para você fazer o que tem que fazer, para você ser sal numa terra insípida, para você salgar um mundo terrível, um mundo perverso, para você salgar o mundo corrompido. O mundo é mau e o sal tem que contrastar o mundo, que é o nosso próximo assunto. O sal tem que caracterizar o que é mundo. Deus precisa então que haja valentia. Valentia é o que Deus espera de você, de mim, de todos nós, em época como a nossa, em que o amor está se esfriando de quase todos, mas época em que é necessário você ser fiel a Deus. Amém.